Motors, com Paulo Cruz e Sheila Cantor. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Automotivo aqui aos sábados para falar dessas máquinas que se movem sobre rodas e também pelo universo que as cercam, né? Deixa eu já te fazer uma pergunta. Você ronca, mas você é daquele nível de motor assim, V8 acelerando? Ou tá mais para um Fusca sem escapamento? Tem gente que parece até mais um carro elétrico, nem ronca, né? Tá bom, né? Já sei, você vai falar que não ronca, mas certamente... Tá? Foi mal, né? Falar que você ronca assim, nesse sábado de manhã, foi mal. Mas certamente você conhece aquele seu amigo, aquele pai, aquele tio, aquele parente, né? Aquele seu amigo que é sempre um motivo de chacota na pescaria. Sabe aquele cara que ninguém quer dormir perto? Né? Que o cara parece uma betoneira, né? Moendo um cimento? Pois é, né? Você tá achando graça aí, né? Tá rindo, tá todo mundo rindo aqui, né? Mas isso não é motivo de piada não, sabia? Quando a gente traz esse assunto para o trânsito, para o cotidiano que nos cercam nas ruas e nas estradas, saiba que 42% dos acidentes, né, tem causa relacionada ao sono, à fadiga. Se a gente colocar fadiga, sono é uma coisa, fadiga é outra, aí esse número passa de 60%. Ou seja, é um perigo eminente. Se você tem esse tipo de problema, já te peço que você fique ligado, que compartilhe esse programa. Então é importantíssimo que você participe desse papo, porque realmente, eu vou te falar, depois eu vou contar a minha história, né? Isso afeta a minha vida, da minha família, da minha esposa e afeta, com certeza, aquele seu amigo, não é você, tá? Que parece uma betoneira roncando. Me acompanha aqui nos estúdios, Sheila Canto. Bom dia, Sheila, tudo bem? Bom dia, Paulo. E agora começamos acelerando, hein? Acelerando forte, né? Pois é, temos aqui conosco hoje a presença, né, ilustre do doutor Ronaldo Queiroz, pneumologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Realmente é um prazer recebê-lo aqui. E temos muito para falar hoje sobre esse assunto que realmente... E as pessoas até nos perguntariam o que tem a ver, Sheila, sono, apneia, com o que vocês falam de carro. Eu falei, tudo a ver, né? Porque, afinal de contas, a gente fala do carro, fala do motorista, fala da condição dele ao dirigir, né? E não é à toa, né, Paulo? Já adiantando aqui, não é à toa que a gente tem hoje dispositivos de segurança ativa no carro que avisa o motorista está com sono, aparece lá uma xicrinha no painel do carro, enfim, depois a gente fala. Vamos deixar o doutor agora falar um pouquinho conosco. Bom dia, doutor Ronaldo, tudo bem? Bom dia, dormiu bem, Paulo? Oi, eu vou te falar que a Sheila até falou assim pra mim, nossa, você tá com a cara meio amassada hoje. Eu, sinceramente, e aí que tá o problema. A gente até acha que dormiu bem, né? Porque você acorda ali, dormi bem e tal, mas como é que foi a sua noite de sono? Né? Eu tive que ir lá bater as portas do doutor para descobrir como é que estava a minha qualidade de sono. Porque realmente é um problema sério, né? E, bom, doutor Ronaldo, já de cara, né? Eu queria que o senhor contextualizasse, né, esse problema que a gente vai ver ao longo, né, do nosso bate-papo aqui. Eu, quando fui entender melhor isso, para mim é já quase um problema de saúde pública. Como é que funciona essa parte do ronco? Como é que é isso? Né? Como é que as pessoas... Puxa, eu ronco, mas será que eu vou continuar sendo motivo de piada? Será que é só isso? Esse é o grande problema. A síndrome da apneia obstrutiva do sono é uma doença grave e que provoca o estreitamento aqui das vias aéreas na altura da garganta durante o sono profundo. Eu vou detalhar um pouquinho mais, mas o ronco, que é um som resultante do atrito do ar aqui na altura da garganta, quando nós respiramos, e quando a garganta, você tem o sono leve, intermediário e profundo, quando você vai chegar no sono profundo, existe uma diminuição do espaço aqui na garganta. Então, à medida que vai fechando esse espaço, o que acontece? As pessoas, o atrito do ar nessa mucosa flexível gera o som. Aí, por que gera o som? É como, para você entender um pouquinho uma física simples, como a bandeira no mastro. Se você tem uma bandeira e está passando o vento, a roupa no varal, você vê o vento passa e faz o barulho. Por quê? Porque o tecido é flexível e aqui na garganta a mucosa também é. Então o atrito do ar gera o som do ronco.
Se você tirar a bandeira do mastro, o vento bate e não tem mais o barulho do tecido. E se você abrir a garganta, o ar entra e sai sem atrito, não tem o ronco. Então, o ronco, que é um problema social importante, ele é um aviso de que você está tendo um estreitamento das vias aéreas aqui na altura da garganta, e esse estreitamento vai diminuindo o espaço da respiração durante o sono, gerando ronco, e que pode evoluir para o fechamento, a oclusão total, fecha a garganta. E aí o paciente desenvolve a apneia. Ele fica segundos, já vimos pessoas que ficam minutos sem respirar. E sem respirar, ele tem uma queda de oxigênio importante na circulação, podendo trazer problemas gravíssimos. Existe relação com várias doenças, nós vamos falando aos poucos, mas para entender, ele pode causar até a morte. Um paciente que já operou as coronárias, que tem infarto, que tem uma arritmia, que é hipertenso, por exemplo, e mais de 30% da população mundial tem hipertensão, além de agravar a hipertensão, a apneia pode levar a uma arritmia cardíaca e o paciente pode até vir a falecer por falta de oxigênio, porque houve o estrangulamento da garganta, como se alguém estivesse enforcando o paciente. Aí o cérebro percebe essa parada e aquela ele acorda, é o ronco ressuscitador. O paciente não percebe isso, mas o companheiro ou a companheira percebem, e é isso que vai levando a esse sinal de alarme. Então, essa é a explicação do ronco, que é o atrito do ar e que pode levar. Então, o ronco é um aviso de que você pode ter uma apneia do sono, e essa apneia gerar graves problemas de saúde, e, no nosso caso aqui específico, é uma das principais causas de acidentes e de morte nas estradas. Deixa eu só contar como é que eu cheguei até o Dr. Ronaldo, né? Eu, no ano passado, algumas pessoas são mais próximas, sabem, eu tive um episódio de arritmia ventricular, né, Sheila? Ventricular. E eu fui para o hospital achando que ia tomar um remedinho, a gente ia sair para jantar, ia para casa, fazer um exame e tudo. Ato contínuo, fui parar numa UTI coronariana e fiquei lá 4 dias, né? Graças a Deus, a coisa foi evoluindo bem e eu até saí melhor do que eu entrei, mas isso é uma história muito comprida, né? E o que acontece? Uma das causas que a minha cardiologista falou para mim, e eu dirijo muito, eu viajo com a família, né? E eu já vinha me sentindo fatigado, né? Cansado. Eu ia na estrada assim, falei, puxa, mas o meu rendimento está caindo. Eu viajava muito sem sentir sono. Então, isso tem que ter um motivo, né? É só a idade que está chegando? Será que é isso? Aí, bom, minha cardiologista falou, você tem que procurar, você tem que fazer uma polissonografia e cuidar disso. Perguntou, você ronca? E a Sheila estava comigo. Ela falou, só todo dia. Aí falei, não tem jeito, né? Aí cheguei até o Dr. Ronaldo, fui pesquisar no YouTube, ele tem um excelente canal no YouTube, tá? Como é que é o nome do canal, doutor? Pneumologista Ronaldo Queiroz. Então, YouTube e Instagram, mesmo nome. Gente, acessa porque tem muita informação valiosa, né? E eu fui perceber isso, né? Que o meu problema cardíaco podia estar associado, né? Ao ronco. Como a gente falou, é motivo de piadinha tudo, né? Mas interfere. O doutor acabou de falar, é um dos principais motivos de acidente. E, doutor, não dá nem para falar assim, é um problema silencioso, porque não é. Mas é uma pandemia, eu acho assim, é uma questão de saúde pública silenciosa, porque poucos falam sobre isso. O Paulo, Sheila, é um problema de saúde pública gravíssimo. E a apneia do sono, ela tem uma característica importante, que é uma doença subdiagnosticada. Isso é importante a gente saber. Existem 2 trabalhos no mundo apenas, e com muito orgulho para nós, um foi desenvolvido em São Paulo, lá na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, onde eu tenho a minha formação de pneumologista, que mostrou numa pesquisa que examinou mais de 3.000 pessoas aleatoriamente, com todo o rigor científico, mostrando que 32% da população examinada na cidade de São Paulo tinha apneia obstrutiva do sono. Então foram feitas 3.000 polissonografias, aquelas completas, que a gente também depois explica, hoje é muito fácil fazer o diagnóstico. E então, esse subdiagnóstico é que não deixa a pessoa ir se tratar. Por isso que as complicações clínicas de doenças,
obesidade, diabetes, hipertensão, acidentes, como nós estamos falando, alteração no metabolismo do indivíduo, a falta de oxigênio e uma noite mal dormida. E o ronco vem a hora que você tem o sono de recuperação. A gente chama de sono restaurador, que é o sono profundo, o sono dos sonhos, que os hormônios são produzidos. Você não está dormindo, então tudo paralisa. As consequências são muito graves. E quando você fala que alguém ronca, vira piada. Vai pescar, com ele eu não durmo mais, porque ele ronca muito, aí o sujeito fica constrangido, e até no meio médico também, essa patologia grave ainda não está recebendo dos colegas, principalmente dos cardiologistas, endocrinologistas, a devida atenção, porque, com certeza, pacientes diabéticos, com diabetes tipo 2, pacientes cardíacos, insuficiência coronariana, hipertensos, nós entendemos hoje, e todas as publicações indicam a necessidade da polissonografia diagnóstica, porque você pode evitar graves problemas de saúde para eles. Então, esse subdiagnóstico é um problema muito sério. Só para a gente corroborar com o que o doutor está falando, eu fui pesquisar, né? Em alguns estados americanos, eles têm uma legislação de trânsito que, para o cara ter, por exemplo, minha carteira é D, né? D profissional, eu posso dirigir profissionalmente. Para eu tirar essa carteira lá, eu tenho que fazer esse tipo de exame, né? Em alguns estados, ela é mandatória. Por exemplo, estava vendo aqui no Texas, isso impede, se o cara tem algum tipo de problema, o cara olha assim, você é mais gordinho, então você vai ter que passar, é um exame clínico, né? Você vai ter que passar por isso. Na Austrália, a mesma coisa, né? Suécia, a mesma coisa. Esse exame que você está falando, lá é preciso fazer, além daquele exame toxicológico, também a polissonografia, é isso? Então, aqui no Brasil, o que acontece? Eu tenho que fazer o exame toxicológico. E aí é um problema, doutor, porque muita gente fala, cara, eu tenho que gastar com isso, é um saco. O cara vai e raspa a tua perna, ficou com aquela fileira sem pelo na perna, eu fiz antes de ir para a praia, né? Ficar aquela graça assim, né? Porque o cara raspa mesmo para fazer o exame. E aí a gente reclama, o exame é caro, a gente tem que pagar tudo, o exame é caro. Tá, mas e a consequência de um cara dirigir sob efeito de algum tipo de entorpecente, que é onde o exame toxicológico trabalha. E aí, como eu renovei a carteira agora, tem um mês, foi em janeiro, né? Fui fazer o exame médico. O médico lá, muito gente boa, já elogiei aqui o Detran, fiz tudo marcado certinho, no horário certinho. O cara deve ter me feito umas 3 perguntas. Tem algum problema de saúde? Fuma, bebe, acabou. Exame de vista. Fui lá, um exame assim, passei. Tá, mas por que o cara não me perguntou se eu roncava, por exemplo? Como é que é a minha qualidade de sono? Então, a gente ainda está muito atrás. A gente estava até brincando, vou lançar a campanha, tem aquela Se Beber Não Dirija? Vou falar, se não dormir, não dirija. Né? Porque, isso, a gente está falando de um problema que é muito sério. Né? Então, ter uma qualidade de sono, a gente já falou aqui do problema social, que você vai lá, eu quando eu viajo a gente faz umas expedições aí pelo Pantanal, eu já pego a minha barraca e já coloco mais longe, porque eu sei que eu vou incomodar, né? Tem dia que eu ronco mais, tem dia que eu ronco menos, mas eu ronco. Tem um problema, né, como o doutor falou, tem um problema de saúde, tem um problema social e tem um problema também emocional, né? Como o próprio doutor falou, quanto é a maior causa também de separação de corpos, né? Não de casais, mas de corpos, porque o marido vai dormir em outro quarto, certamente, está incomodando demais, até porque nem a esposa deixa ele dormir direito, né? De vez em quando isso acontece lá em casa, eu incomodo tanto, ele, tá bom, vou dormir no outro quarto, porque realmente incomoda, né? E a pessoa quer dormir, a outra também, né? Porque daí atrapalha. Aquela que não tem apneia de sono acaba não dormindo porque não consegue, e a outra que tem já está aquela situação toda. Então, doutor, isso é um problema também num outro nível, né, comportamental ali também, que prejudica. Muito. Deixa eu esclarecer alguns pontos assim. Primeiro, o exame toxicológico aqui, Paulo, é novo, é recente. Sim. Aqui na nossa história. Porque até pouco tempo não se pensava nisso. O senhor sabia que fez com que mais de 3 milhões de motoristas não tirassem a carteira?
motoristas profissionais só para fazer porque fizeram o exame toxicológico e foram reprovados. Só para a gente, um simples exame. E um simples exame que, especialmente, a gente tem uma preocupação muito grande, um carinho, um respeito, mas uma preocupação com os caminhoneiros, porque eles têm um caminhão grande, você que entende disso, eu não entendo, mas eu sei que um caminhão pode rodar 24 horas com o seu diesel, e eles, para aguentarem as distâncias, o transporte, que é mal pago, mal remunerado, eles usam de artifícios, não é? De drogas, muitas vezes ilícitas, e aí gerando problema de acidente para poder chegar ao seu destino mais rápido, aguentar viajar mais tempo. Então, você imagina o sujeito com essa situação, o risco que ele tem. Agora, some-se a isso a obesidade. Então, por exemplo, aqui não se levou em conta ainda. Esse é um problema de saúde pública, mas até agora entra governo, sai governo, e esse assunto não foi tratado com a devida seriedade. Mais de 40% dos acidentes automobilísticos são causados pela fadiga ou pela apneia do sono. Então, a pessoa perde a concentração, a pessoa começa a estar dirigindo. Isso são sinais de alerta. Se você, quando viaja, se você tem que dormir 8 horas, 7 horas, pelo menos, antes de viajar. Viajar com sono é um perigo. Então, essas são algumas das condições. A segunda, você falou dos Estados Unidos, é isso mesmo. Em alguns estados, lá as constituições são independentes, já colocaram que quem é obeso tem que fazer a polissonografia, ponto. Mas lá você tem o serviço disponível. Se a gente colocar aqui, por exemplo, essa determinação, como foi com o exame toxicológico, que trouxe despesa, sim, que não faz pelo SUS. E todo mundo ficou de bicudo, né? Hoje todo mundo vê a importância. Mas aí é uma questão de prioridade. A gente escuta dos governantes, dos nossos políticos, que estão preocupados aí em atender um sistema de saúde adequado. O sistema de saúde adequado implica na prevenção também. Então, a gente tem que levar isso mais a sério. A Sociedade Brasileira de Pneumologia, de Medicina do Tráfego, de Neurologia, eles têm trabalhado para que isso possa ser real. Porque, olha só, Paulo, o SUS não oferece a polissonografia. Então, é impossível de fazer a polissonografia. Então, por isso que novos modelos a gente tem aqui, vai explicar para vocês, facilitar o diagnóstico. Nós que trabalhamos com a polissonografia na ponta dos dedos, que é o Biologix, quer dizer, ao invés de você dormir numa clínica, de você ter que colocar um monte de fios, e você não fica agradável com isso. Tem pessoas que têm até dificuldade para dormir. Imagina, você vai estudar o sono, tem dificuldade por tamanho. São muitos equipamentos envolvidos. E hoje você pode, um exame simples, você tem um aparelhinho que você coloca na ponta dos dedos e você consegue ter o diagnóstico da apneia do sono. Então, hoje está facilitado o acesso com esse sistema Biologix, por exemplo, e muito barato para as pessoas fazerem, mas nada pelo SUS ainda. Pois é, a gente já tem várias participações aqui, e a Cassandra está perguntando o seguinte, muito importante a pergunta dela, e o senhor acabou de responder, né? Aonde a gente busca, e se tem na rede pública? Não, né? Não tem. Mas faz pelo convênio, quem tem convênio ainda consegue fazer. Pois né? mas aí eu já fico pensando, fazem. Sem ser gordofóbico, né? O Tonhão, caminhoneirão, que anda aí fatigado, porque tem que carregar e descarregar seu caminhão muitas das vezes, rebitado com sono, e esse cara está ali com o dinheirinho contado. Aonde que ele vai buscar ajuda? Sim, da mesma maneira que é o exame toxicológico. Talvez as empresas, estamos a um minuto do... Talvez as empresas que contratam, como acontece nos Estados Unidos, teriam que ter essa preocupação. Sim, isso colocando... que é especialista também em gestão pública. Inclusive, a gente esqueceu de apresentar um pouco o doutor, que tem aí o currículo é tão grande que ia ficar uns 15 minutos aqui só falando. Mais de 37 anos trabalhando em gestão pública, é super especialista nisso, né? E realmente ele tem muito gabarito para falar sobre isso. Bom, estamos de volta aqui. Já deixa eu fazer aqui a participação aqui do pessoal que está nos acompanhando. O Wilson Minari, o Ricardo Leme, que eu brinco que é um dos donos da Toyota em Mato Grosso do Sul, né? A Cassandra, o Edésio Braz, e tem mais uma galera que está me mandando mensagem aqui pelo WhatsApp. Mas algumas perguntas muito importantes, né? Doutor, qual o profissional que a pessoa tem que procurar para
e o ronco, eu estou com um problema, quem que ela tem que procurar? A pergunta é boa. Primeiro, eu gostaria que todos os médicos tivessem conhecimento de que esse problema do ronco e da apneia existe. Porque em muitos médicos ainda, clínicos ou especialistas, nem essa pergunta é feita. Uma perguntinha só que nós precisamos do endocrinologista, do cardiologista. Escuta, meu senhor, o senhor ronca? Se ele roncar, aí você vai encaminhar para o especialista. A medicina do sono é uma subespecialidade e, basicamente, ela está centralizada nos neurologistas, porque existe também a apneia, não do sono, mas a apneia central, neurologistas, os otorrinos e os pneumologistas. Considerando que 90% dos casos de apneia obstrutiva do sono são sintomas respiratórios, então nós recomendamos o pneumologista com especialização, com conhecimento, para poder tratar desse problema do ronco e depois da apneia. Porque você fazendo o diagnóstico, aí você tem que tratar. E uma notícia boa, nós estamos falando dos riscos. A apneia do sono, esse problema tão grave, é uma doença que cura sem nenhum comprimido, nenhuma injeção, e de um dia para o outro. Quer dizer, você que sofre há tanto tempo com apneia, se você tiver o diagnóstico bem feito, uma orientação do médico com experiência e utilizar o tratamento correto, que chama-se CPAP, eu vou explicar depois, a primeira vez que você usar, no dia seguinte, você fala, nossa, dormi, nunca dormi assim. Então, neurologistas, otorrinos e os pneumologistas, especialmente para a apneia obstrutiva do sono. Como a gente falou... Pode falar, Sheila. Não, então, seguindo nessa sequência, então, doutor, diagnóstico com esse tipo de especialista. E como é que é feito esse diagnóstico? Além, assim, o senhor explicou ali que tem esse exame de polissonografia, tem vários tipos de exame, mas aí eu gostaria que o senhor explicasse o que existe hoje, o tradicional e o mais moderno, que é o Biologix, que a gente já conhece, mas tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que ainda não conhecem. Veja, a clínica continua soberana, né, Sheila? Então, o paciente que tem algumas características e sintomas, você, numa anamnese, no exame físico, em uma consulta, você deve pesquisar. Em primeiro lugar, é obeso, é um paciente de alto risco de desenvolver a apneia, número 1. Mas quem tem apneia, ele vai falar para você o seguinte, ele tem sonolência diurna excessiva. O que é isso? Sonolência diurna excessiva é aquele paciente que ele vai no consultório, ele senta esperando lá 10, 15 minutos, na hora que ele senta, se ele não dormiu à noite, se ele não teve o sono reparador, se ele tem apneia, a hora que descansa, ele para de respirar, no dia seguinte ele dorme sentado em qualquer lugar, no banco, na clínica, no barbeiro. Então ele tem sonolência excessiva diurna, esse é o sinal 1. E aí vem outros problemas clínicos, por exemplo, irritabilidade, diminuição da libido nos homens, faz muito xixi à noite, a gente chama de nictúria, levanta várias vezes para fazer xixi. Veja só o que é o paciente durante a noite. Mas durante o dia, diminuição da concentração, lapsos de memória. Por quê? Isso tudo acontece porque você não teve um sono reparador. São sintomas que já clinicamente já levam ao médico clínico a suspeita de que esse paciente pode ter apneia do sono. E aí você faz a pergunta final, o senhor ronca? Ele vai falar, olha, eu não sei. Mas geralmente a pessoa nega. É interessante. Às vezes tem briga, viu, Paulo, no consultório, Sheila, porque a esposa vai junto, porque ela sabe que o paciente vai falar que não ronca. Ela fala, você ronca sim. Então a gente tem que ir lá segurar as pontas entre marido e mulher. Mas vamos defender um pouquinho os homens aqui. Tudo é homem gordo, calma. Mulheres também roncam. Os homens têm um percentual, uma incidência de 30% a mais. Respondendo outra pergunta que fizeram Mas aqui. mulher também ronca, sim, e ressona e tem apneia também. O homem, 30% a mais. O grande Jair Castro, né, seu amigo, meu amigo, nosso ouvinte aqui, ele está falando assim, abraço aos amigos Paulo Cruz, doutor Ronaldo e Sheila, excelente entrevista. Doutor Ronaldo salvando relacionamentos. Né? Eu falei Jari, antes. Meu amigo, meu irmão, abraço para você, sucesso aí na gestão da Santa Casa. A gente está tentando, né, melhorar a saúde das pessoas, trazer qualidade de vida.
E esse problema do sono, da apneia, é tão grave, mas é tão simples de resolver, está ficando cada vez mais simples, que, se Deus quiser, nós vamos ter esse problema como uma das prioridades de saúde pública no Brasil. E, doutor, há uma classificação também nos distúrbios do sono, porque nem sempre assim, vamos supor, eu vou lá e tal, eu tenho alguns desses sintomas, mas eu não ronco, mas eu não tenho uma qualidade boa de sono. Ou eu ronco, mas eu posso ser leve, moderado até severo. Quais os tratamentos que existem hoje para isso? Então, vamos lá. Fez diagnóstico, você tem sintomas, sonolência, obesidade, irritabilidade, queda de libido, perda de concentração, é suspeito, você faz a pergunta, o sujeito fala que ronca, mesmo pouco ou não, o diagnóstico definitivo é através da polissonografia. Polissonografia, tipo 1, nós já estamos na tipo 4. A primeira polissonografia, que ainda existem, são aquelas clínicas grandes, uns laboratórios, e que o paciente tem que ir dormir na clínica com muitos fios, eletroencefalograma, microfones, cinta torácica, cinta abdominal, e que acabou hoje levando a muitas dificuldades, não só pelo custo, como pela complexidade e pouca aceitação dos pacientes. Por isso, nós estamos evoluindo e o diagnóstico definitivo é na polissonografia. Temos a tipo 4 hoje, que é um aparelhinho pequenininho, que você leva para casa, você só precisa desse aparelhinho e de um appzinho no seu celular. E você dorme na sua casa, no conforto da sua casa, na sua condição real, e você tem no dia seguinte, ao acordar e encerrar a monitorização do seu sono, você tem o diagnóstico. Imediatamente na nuvem, é uma ligação, uma coisa assim extraordinária. Professor Dr. Geraldo Lorenzi Filho, chefe do Laboratório do Sono do INCOR, do Instituto do Coração, onde tive o prazer de trabalhar com ele durante um ano, quando fui fazer medicina do sono, ele é o idealizador, junto com o Tácito de Almeida, que é um engenheiro que desenvolveu esse equipamento com a base clínica que ele deu. Então, você tem hoje a facilidade do diagnóstico. Muito bem. Todo mundo vai precisar de tratamento. Que tratamentos que são? A pergunta da Sheila. Primeiro, a apneia do sono são paradas respiratórias. Vamos deixar bem claro para os ouvintes, para os amigos. Você para de respirar. Então, você ronca, vai fechando, ronca, e começa a apneia, que pode durar 10, 15, 30, 60 segundos. Parou de respirar, o oxigênio cai. Esse é o problema. Qual o problema da apneia? A queda do oxigênio. Você não está respirando e aí vem o risco de até morte súbita. Muito bem. Mas todo mundo tem apneia grave? Vai precisar fazer tratamento? Não. Então é assim. Quando você existe uma escala. O que é uma apneia do sono leve? Você pode ter até 5 paradinhas respiratórias por hora, Sheila. Por hora. Até 5 é normal. De 5 a 15, você tem uma apneia leve. Então, se eu tiver em 1 hora, até 5 normal, todos nós temos, é natureza humana, de 5 paradinhas, episódios de fechamento, de apneia constatada com queda da saturação. A apneia tem que ter uma diminuição, um parênteses aqui, de pelo menos 90% do fluxo de ar e tem que ter queda de saturação. O oxigênio cai lá embaixo. Se você tiver de 5 a 15, você tem uma apneia leve. Então, nós podemos tomar várias medidas de higiene do sono. E aí tem algumas orientações. E o paciente não precisa de tratamentos mais que sejam de intervenção. Ok? Higiene do sono significa não comer muito à noite, bebida alcoólica, fazer exercício físico, ter uma vida saudável, tudo aquilo que a gente já sabe. Fazer seus exercícios físicos, uma atividade física, isso é muito importante. Se o paciente tiver de 15 a 30 paradas respiratórias durante essa noite de sono monitorada pela polissonografia, ele tem uma apneia moderada. Já é um paciente preocupante, porque se ele tiver mesmo moderada, se ele roncar demais e se cair o oxigênio, já merece uma intervenção. Agora, os pacientes que têm mais de 30 paradas por hora. Mais de 30. É muito, hein? Vamos fazer uma conta já?
Eu atendi um paciente essa semana que tem 110 episódios de apneia por hora. Então é o tempo todo, né? Não dormiu, percebe? Não dormiu. Então, se você tiver 30, é um risco... a cada 2 minutos, a hora tem 60 minutos, cada 2 minutos você tem um episódio. Esse paciente com apneia grave, ele precisa de uma intervenção, precisa de tratamento, e como eu disse, nós temos disponíveis aparelhos hoje que de um dia para o outro, a partir do momento que você começa a tratar, bem indicado, bem orientado pelo seu pneumologista, você Doutor, do dia para o SARA. Pergunta prática. Não tenho, o SUS não tem o plano médico, mas eu preciso fazer esse exame. Hoje, quanto custa fazer um exame desse na sua clínica? O exame normal, hoje, o da clínica, de dormir em clínica, é um exame caro, para mais de R$1.500, R$2.000. O sistema Biologix, o doutor Geraldo Lourenço, lá do INCOR, que é o idealizador, grande amigo, está assistindo ao programa. Eu queria até mandar um abraço para ele, uma das maiores autoridades de medicina do sono do mundo. Chefe do Serviço de Laboratório do Sono do INCOR, Estudo do Coração, professor da USP. Ele disse que isso é uma revolução tecnológica mundial. Na Europa só se usa hoje o Biologix. Por quê? Garantiu o acesso e o custo é de R$300 a R$400. Vale a pena investir, né? R$300 a R$400 é mais barato que uma consulta médica. Doutor, outra pergunta aqui que eu achei muito importante do Samuel, e eu já queria mandar um abraço também para o Francisco Bastos, que está com a gente aqui também. Um abraço lá para o pessoal de Anastácio, hoje é aniversário, acho que da cidade de Anastácio. Parabéns aí a todos os anastacienses aí, cidade que eu gosto muito. O Samuel Magela está perguntando o seguinte: após a utilização do cigarro eletrônico, a gente falava isso hoje lá de manhã em casa, né? O ronco aumentou, deve ser o ronco dele, aumentou bastante. Tem alguma relação? Não diretamente, Samuel. Diretamente, não. Não posso dizer que haja uma correlação entre o tabagismo comum ou mesmo com o cigarro eletrônico com o ronco, tá? Mas eu posso aproveitar a oportunidade para dizer para você que o cigarro eletrônico é pior que o cigarro comum. Dá câncer e tem uma concentração de nicotina que provoca o vício 10 vezes maior que o cigarro comum. É uma brincadeira, né, isso, né? E a gente trata isso como, principalmente os jovens, né? E a gente está falando de obeso, de pessoas com até mais idade, né? Eu vou me enquadrar nessa, já tô perdendo peso. Mas, pô, o jovem também, o cigarro eletrônico virou uma praga, né? Tem gente que acha bonito, fica soltando fumaça na cara dos outros. Eu acho isso horrível. Olha, quem tiver uma oportunidade aí, acessa as mídias sociais do doutor. Eu estava vendo e ele tem muitas dicas sobre isso, ele fala muito sobre isso. Inclusive, estava hoje de manhã assistindo a um vídeo seu sobre cigarro eletrônico. Eu acho que assim até rola um outro papo, né? A gente vai ter que voltar para a apneia do sono. E acho que vale muito a pena você ter essa informação, porque as pessoas querem realmente contestar, né? Quem quer dar aquela desculpinha, não, porque o cigarro eletrônico ele foi inventado para parar de fumar. Mas isso é uma outra história, né, Paulo? A gente falsa, né? Totalmente falsa. Tudo fake. Aliás, fizemos um trabalho no Congresso Nacional no passado, todas as sociedades de pneumologia e outras, porque eles queriam, a indústria quer dinheiro, e queriam aprovar a legalização do cigarro eletrônico como uma opção para parar de fumar, quando essa opção é falsa. Além de dar o câncer também, porque na combustão da nicotina sai o formaldeído, que é uma substância cancerígena, a concentração de nicotina do cigarro eletrônico é muito maior. Então, é um assunto preocupante, é um muito assunto preocupante realmente... e se alguém pensou que isso vai resolver, não vai não. Bom, a gente está voltando com essa entrevista, acho que é uma das mais importantes, se não a mais importante que nós já fizemos aqui no CBN Motors, que a gente está falando de sono, de ronco, de fadiga, de cansaço. Isso é diretamente ligado à nossa direção. Você que dirige, você que é motorista, profissional ou não do volante, você precisa ouvir isso. Eu já te peço, compartilha depois esse link com aquele seu amigo. A gente vai deixar aqui também os contatos do Dr. Ronaldo. Se você precisar de ajuda, ele tem um canal muito bacana no YouTube e que você pode seguir também, né? YouTube, Facebook. Então, se você colocar no YouTube, Dr. Ronaldo Ronco, já vai cair no canal. Vai o primeiro que aparece, porque são poucas ainda as pessoas que se dispõem, como ele, a falar desse assunto com tanta propriedade. Paulo? Todos nós aqui estamos animados com o assunto, mas só para lembrar de novo o porquê dessa importância. Agradeço suas palavras aí, mas nós estamos preocupados com a sua saúde.
42% das mortes na estrada são por distúrbios respiratórios do sono, de uma doença que faz um diagnóstico fácil e que está matando tanta gente. Isso precisa ser interrompido. E que tem, pelo jeito, também tratamento e cura, como o senhor já falou, né, doutor? E é claro que essa é uma preocupação, tanto é assombrosa, que a própria indústria automotiva tem investido em tecnologia ativa nos seus carros. Passiva, né, Paulo? Passiva. Passiva. Tem carro assim, se a gente fica com o volante muito tempo parado, ele tem carro que ele dá uma vibradinha no volante, acende uma xícara, hora de você tomar um café. Te convida a você dar uma parada. Você está sonolento. Não é uma hora de dar uma parada? Então, olha como isso é preocupante, né? É claro que a gente está importando esse sistema. Primeiro, a gente falou aqui da legislação de outros países. Vem lá de fora e não é obrigatório, como um ABS, como um airbag, né? Mas acho que é muito importante. Né? Tem uns que ainda dão uma vibradinha no volante. Ô, velho, acorda aí que você vai fazer besteira. Muito interessante. Então, bacana. Mas, doutor, vamos falar de tratamento, né, Sheila? Isso. Pois é, o diagnóstico clínico, então fazendo aqui uma síntese para você: sonolência excessiva diurna, irritabilidade, perda de libido, concentração, obesidade, os fatores de risco. Diagnóstico, polissonografia. A tipo 1 é a tradicional, mais cara, mais complicada, não tem no SUS. Aliás, nenhuma das polissonografias tem. E agora temos o sistema Biologix, que é, como eu digo sempre, a gente fala, que é a sua polissonografia na ponta dos dedos, fazendo na sua própria casa um exame muito barato. Fez o diagnóstico, pode ser leve, moderado ou grave. E vamos falar da grave, da acentuada, com mais de 30 paradas. São duas causas básicas, prestem atenção. Tem as causas clínicas, o obeso é mais propenso, uma fragilidade. A pessoa que tem apneia, ela tem uma diminuição da sustentação aqui na garganta. Pessoal, o ronco não é do nariz, não tem nada a ver com rinite, com asma, com pólipo, com adenoide. O ronco é garganta, aqui abaixo da campainha. Então, quando você dorme, você relaxa, fecha, e você não respira aqui, como se alguém estivesse em cima de você, te enforcando. Ok? Então, dito isto, aqueles pacientes, vamos falar diretamente do grave. Eu tenho apneia e necessito de tratamento, porque o tipo 1, medidas clínicas, higiene do sono, medidas clínicas que vão te ajudar a diminuir isso. Moderados, a gente tem que ver, vamos deixar isso de lado, porque é um pouco mais complexo, mas os graves precisam de tratamento. Qual é o tratamento principal? É o uso de um aparelhinho chamado CPAP. Uma máscarazinha, 40 anos de formado, 25 anos lá em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, os aparelhos eram enormes, barulhentos e a máscara horrível. Que CPAP significa pressão positiva contínua nas suas vias aéreas. É fácil de entender, só que hoje está tudo moderno. São aparelhos pequenininhos, uma máscarazinha que você põe no nariz ou até um dispositivo nasal que é ligado a um aparelhinho pequeno, você deixa no seu criado mudo e que durante o sono ele é automático. À medida que você vai dormindo, ele manda um fluxo de ar contínuo para você. Então você está com uma máscarazinha e você vai recebendo esse ar. Porque se vai fechando a via aérea na garganta, o que abre, o ar que entra na respiração normal, ele não tem pressão para botar o ar para dentro e vencer o fechamento da garganta. Então o CPAP, que é um aparelhinho, um compressor, que vai mandar o ar com maior pressão, inclusive ele é automático, ele vai de 3, 4 de pressão até 18, 20, ele percebe a hora que está começando o sono profundo, que você está dormindo e começou a fazer a apneia, o aparelho tem um sensor, joga o ar com mais pressão e abre a garganta. E ao abrir a garganta, você não ronca mais. E ao abrir a garganta, você passa a respirar normalmente. Então, o aparelho, esses automáticos, e não são tão caros assim, esses aparelhos, o CPAP, nós chamamos de padrão ouro do tratamento. Não é aqui, não é em São Paulo, é padrão ouro, consenso internacional. Em qualquer lugar do mundo, nós temos aqui clínicas de CPAP, onde uma fisioterapeuta especializada, o paciente foi ao médico, fez o diagnóstico, nós encaminhamos para a clínica, ele vai escolher a melhor máscara, com auxílio de profissionais, o aparelho mais confortável, aparelhos mais... É que nem carro, viu, Paulo? Tem aparelho, um carro mais simples, mas que viaja muito bem. E você pode viajar com um carrão aí, último tipo,
Então tem aparelhos mais caros, com mais recursos. Mas o importante é você receber esse tratamento, porque essa pressão positiva, hora que começa a fechar a garganta, ela abre. Por isso que eu digo, no dia seguinte, o paciente que tem apneia não tem mais. Sarou. Gente, que papo legal, que papo importante. A gente está, infelizmente, no último minuto do programa. Queria já deixar o seguinte recado. Se você tem alguma dúvida, procure o seu especialista, procure um médico e ele vai te dar orientação. Alô, Detran, alô, Cesal, alô, SUS, alô, tudo. Vamos cuidar disso. A gente precisa tratar isso com seriedade. Detran, coloca uma perguntinha lá no seu questionário médico, se o cara ronca ou não. Já pelo menos ajudava. Doutor, muito obrigado. Acho que esse papo ele não se encerra aqui. A gente precisa marcar uma outra, tá? Ou uma live, qualquer outra coisa, porque o assunto realmente é muito pertinente. Muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que médico é complicado a agenda, né? Para o senhor ter se disposto a estar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu aqui agradeço ao Paulo, a Sheila, toda a equipe aqui da CBN, muito honrado de estar aqui com vocês. E são muitos assuntos mesmo, estou à disposição para quando precisar. Hoje nós já estamos num momento que a preocupação é muito maior com a saúde da população do que qualquer outra coisa. Então, oportunidades como essa, parabéns pela iniciativa, estamos juntos. Pode contar comigo quando precisar. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Até o próximo. Tá muito rápido. CBN Motors, com Paulo Cruz e Sheila Cantor.